Vamos falar de erros e acertos. Vamos falar da nossa conduta na vida, do nosso momento, das coisas que a gente vive, as coisas que a gente vê, as coisas que a gente fala, nossa convivência com as pessoas, nossa convivência com o mundo e até a nossa convivência com o nosso país. E, no fim, interessante, né? Eu estar fazendo esse live, eu ter me proposto a falar de erros e acertos, justamente no momento em que a nossa política nacional está assim em burburinho, em efervescência, né? Se abre o Facebook, só se fala de questões políticas e de grandes erros, né? E é assim, né, gente? O mundo está aí fora de nós, o mundo está passando por uma transformação. Não é só o Brasil, a gente sabe que muitos países estão vivendo um momento de profundas transformações, talvez alguns com menos questões políticas, menos visão de roubos e de tantos desacertos, mas alguns com guerras e com tantas coisas complicadas para se viver, né? Alguns com muita dificuldade na condição econômica, no dinheiro, em trabalho, em questões de desemprego, né? E por que é tudo isso? Porque nós estamos vivendo um momento de transformação no planeta, os valores estão mudando, as pessoas estão mudando. Então existe ainda muita gente presa ao velho mundo, aquele padrão de tenho que ganhar, o dinheiro é só meu, custe o que custar, passo por cima dos outros, o que importa é esse materialismo louco, isso existe, uma camada da sociedade nossa, do planeta ainda pensa assim, ainda vibra assim, mas da mesma forma tem uma outra parte da sociedade da qual eu acredito que nós façamos parte, né? Que acreditam na evolução, que querem evoluir, que querem o bem, que são pessoas que estão buscando a honestidade, que estão buscando serem pessoas boas, né? Cada um na sua função, cada um na sua profissão, cada um do seu jeito, a gente está tentando se melhorar. E eu queria lembrar vocês, né, que a partir da crise, a partir de qualquer crise, não só uma crise no governo, que é uma coisa externa, mas a crise interna, quando a gente está triste, quando a gente está infeliz, quando a gente terminou um casamento, quando a gente está passando por alguma situação difícil na nossa vida, é nesse momento que de alguma forma falta o chão que a gente tem para se reinventar. Então é em cima do erro, é em cima da dor, foi em cima da guerra que muitas nações se reinventaram, que se transformaram, que descobriram novos valores, que repensaram a escolha que tiveram. Isso é no nível planetário, no nível do país, né, do inconsciente, mas isso também é na nossa vida. Então é como se todo o nosso planeta estivesse sendo convidado a repensar os seus valores. Então, ok, estamos nessa sintonia, eu aqui estou me reinventando, talvez você aí que está me assistindo também está procurando se reinventar. Aliás, eu quero lembrar vocês que eu tenho um blog, e esse blog é um blog muito sério, que eu coloco as canalizações da Fraternidade Branca todas as semanas. É um trabalho que eu tenho há muitos anos e esse blog existe há pelo menos 8 anos. Trabalho muito sério, muito comprometido, muito cheio de amor e de doação, né? E na semana passada, que a gente viveu o Vesak, né, que foi o plenilúnio, a lua cheia nesse mês de maio, nesse signo de touro e a lua vibrando no céu, com todos os aspectos, né? Enfim, eu tive uma canalização de Saint-Germain, né? E ele dizia da importância de nós nos tornarmos observadores da vida, observadores das nossas próprias dores, das coisas que acontecem, do mundo à nossa volta, e para a gente não se envolver tanto na turbulência que está acontecendo. E eu achei que essa canalização foi muito forte
E foi muito engraçado, porque na semana anterior eu tinha feito uma newsletter, né, que é a minha carta, minha mensagem semanal, que eu mando para as pessoas que estão inscritas aí no meu trabalho, que tem os meus e-books, que seguem os lives, que já são, vamos dizer, amigos mais íntimos, né? E aí eu falava sobre um tema muito parecido, sobre o que Saint-Germain falou. E aí eu quis gravar a newsletter para essa semana, que você vai receber no domingo, falando, comentando, dando ênfase a essa mensagem de Saint-Germain. Porque nós precisamos nos libertar do karma. A gente precisa sair da roda de samsara, que é a reencarnação constante. Quer dizer, se você me bate, eu bato em você. Se você me olha com cara feia, eu tenho que revidar, eu tenho que mostrar que a minha opinião é maior que a sua. E é um aprisionamento planetário, né? Isso, quando a gente entra nessa história da roda de samsara, nós estamos num aprisionamento. A gente não consegue respirar, olhar, pensar, olhar as nossas próprias reações. E num momento como esse, que a nossa política está desse jeito, né? No momento em que a gente está vendo as coisas acontecerem no ritmo que elas estão acontecendo, nada mais importante do que você criar um certo distanciamento, porque aquilo faz parte e nós não somos espiritualistas assim que não tem noção, a gente sabe da vida, a gente acompanha as coisas que acontecem no país, né? Eu e vocês. Só que nós não podemos e não devemos nos deixar consumir por isso. De jeito nenhum. A gente tem que manter a mente muito lúcida, a gente tem que manter fortemente atrelada a nossa consciência ao espiritual para não ser consumido pela raiva, pela dor, pelo espírito crítico, né? E pela necessidade de vingança, porque isso é uma continuidade. Porque um dia eu me vingo, no outro dia sou eu que errei, e aí aquela coisa da roda de samsara que nunca termina. Então, essa semana, o live de hoje não foi programado com esse objetivo, mas eu vou falar sobre acertos e erros. Sobre acertos e erros de uma forma maior, de uma forma do planeta, né? Que eu tenho abordado vários temas de consciência, de elevação da consciência planetária, que é para isso que eu trabalho. Eu trabalho em função da ascensão planetária. Então, os meus lives, os meus textos, o meu material todo é focado nisso. Vamos elevar a vibração, tá? Então, eu vou pedir para a Lu, que está acompanhando esse live, que ela coloque para você que está chegando aí, que ainda não tem, o link das meditações com a Fraternidade Branca. Essas meditações são meditações lindas que vai ajudar muito você. Se você está no Facebook, está curtindo, primeira vez, marque aí que você é de primeira vez e compartilhe o vídeo. Às vezes você compartilha e esse vídeo que a gente está fazendo aqui vai chegar, vai tocar o coração de alguém que está aí com você, tá? E você que está no YouTube também, né? Você que está aí no YouTube, você pode chamar um amigo para assistir com você, pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Depois que o vídeo terminar, você pode compartilhar também, né? Curtir meu canal, porque aí você vai estar a par de todas as coisas que eu tenho para dizer, se você está gostando dessa abordagem. Então, o erro leva à crise. Esse é o caminho natural da vida, né, gente? No momento em que você errou, no momento em que você fez uma escolha errada, às vezes essa escolha vem de um processo inconsciente, né? Mas às vezes a escolha vem de uma necessidade, que naquele momento você achava que era certo. E aí você erra. E aí quando o tempo passa, é claro que vem a dor, claro que vem a consequência. Porque nós vivemos num mundo onde existe uma lei básica aqui do planeta, que é a ação e reação. Então, tudo aquilo que você fizer vai voltar para você. E nós estamos vivendo num momento tão peculiar em que as coisas elas estão acontecendo de forma muito rápida. Você fez aqui, você já levou ali, na esquina, né? Você maltratou alguém, daqui a pouco você leva uma fechada no trânsito que você fala, nossa, né? Como que é isso? Às vezes você não deu conta
que você se maltratou ou que você fez uma grosseria, uma falta de educação para alguém. E às vezes a gente faz. Gente ótima erra, tá? Eu sou ótima, acho que eu sou bem ótima. Mas eu vivo errando, né? Tem um monte de coisa que eu faço errado. Não é? Esperar a próxima vida, né? Não precisa, isso que o Fábio está falando. Olha como ele está, que ele disse assim que a gente não precisa esperar a próxima vida para você ter que reconhecer um erro. E é verdade, né? As coisas acontecem. Quem é mãe, quem é pai, quem é mãe, quem é pai não pode falar muito, mas quem não tem filhos não pode falar muito. Agora, quem é mãe, quem é pai, os nossos filhos estão o tempo inteiro mostrando para a gente que a gente errou. Né? Às vezes numa conversa, às vezes numa atitude, porque acaba acontecendo que no lar, na nossa casa, as pessoas que são íntimas, seu marido, seu filho, seu irmão, têm liberdade de chegar para você e falar, olha, que ridículo que você está fazendo. Né? Outras pessoas, pessoas de fora da sua vida, não têm essa liberdade de chegar para você e dizer que você está errando, e dizer para você que você está egoísta, e dizer que para você que você devia trabalhar mais, que você é preguiçoso, não é? Essas pessoas da nossa vida, essas pessoas íntimas, elas têm liberdade de apontar o nosso erro. E é claro que ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser apontado, todo mundo quer ser bacana, todo mundo quer estar por cima, e não é isso que rola, né, gente? Não é isso, a gente vai errar. Então, vamos olhar para os erros, vamos olhar para as coisas que estão acontecendo e acreditar realmente que nós estamos fazendo parte de uma era muito importante no planeta Terra, que é uma era de transformação. Aliás, o live que eu fiz, que até preciso resgatar para ouvir mais um pouquinho, por volta do dia 31 de dezembro de 2016, a gente falava, né? Desse ano regido por Saturno, que Saturno é o grande mestre, senhor do tempo, que ele é firme, que ele traz uma energia muito forte e que ele é o cobrador também, né? Então que não seria um ano fácil no sentido de só brilhos e alegrias, que a gente iria ver muita coisa acontecer. E estamos vendo, porque isso está no astral, nós estamos num momento de mudança. Então, muita luz para o nosso país, né? Muito foco no bem para nós, a gente focar no bem e acreditar que todo momento de crise depois ele é acompanhado de um crescimento, de uma transformação e de uma mudança de paradigma. E vamos falar a verdade que a gente está precisando muito disso, né? Nós precisamos muito de um mundo que nos acolha de uma outra forma. Um mundo que a gente ajude a criar com outra energia, de outra maneira, com outras crenças. Mas nós fazemos parte também dessa velharia, né? A gente quer o novo, mas infelizmente a gente ainda tem muita coisa guardada do tempo antigo que a gente já não quer mais, né? Nós estamos fazendo parte da modernidade, mas o velho ainda faz parte. Agora eu vou ler algumas pessoas que comentaram sobre erros e acertos. Uma pessoa que deixou uma mensagem para mim foi a Érica Campos. Eu tenho tentado, você que está pegando aí o vídeo de primeira vez, eu tenho tentado conversar com as pessoas, porque muita gente que assiste os meus vídeos, que assiste os lives, que me segue há muitos anos. Hoje mesmo eu conversei com uma menina que veio me ver para um trabalho individual e ela estava me dizendo que me conhece há muito tempo, sei lá, 15 anos, que lê meus artigos. É uma honra, né? Você trabalhar e você saber que tem pessoas que estão te seguindo há 15 anos, há 20 anos. Para mim, eu acho que é uma grande vitória, um grande reconhecimento do meu trabalho. Eu fico muito feliz que depois de 15 anos a pessoa ainda quer me ouvir, quer saber das coisas que eu tenho para falar e se considera íntima, próxima, amiga. Isso é muito bacana, né? Porque já leu todos os meus livros, já participou de grupo, já veio. Então, não é? Isso é um presente para mim.
E aí eu tenho tentado com esse pessoal novo, agora nessa nova mídia, que é o mundo online, eu tenho tentado falar com as pessoas, tentado falar, olha, presta atenção, vamos olhar para isso. E aí eu sempre, nos meus lives, eu recolho alguns comentários e depois eu comento. Então, se você quiser falar comigo, no meu próximo post, você deixa o seu comentário. Quem sabe eu leio o seu, né? Quem sabe o seu é que tá bacana. Tudo bem aí, Fábio? Facebook tá indo bem? Não caiu? Porque às vezes o Facebook cai, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre acertos e erros. Não estão visualizando comentário no Facebook. Ah, é? Sai da aplicação e entra outra vez. Ó, pessoal que não tá, que o Facebook tá meio bagunçado, que às vezes não consegue ver o comentário, ou trava, ou corta, sai e entra de novo, que daí acaba dando certo, tá bom? Tem bastante gente no Facebook? Quantas pessoas? 270. É, mais ou menos, né? A gente podia ter mais sucesso. Então, você que está aí, se está curtindo, compartilha. Vamos lá. Érica Campos, ela diz assim: Oi, MS, os meus relacionamentos têm uma característica muito recorrente: indisponibilidade afetiva. As pessoas que têm aparecido já estão envolvidas em outras histórias e mesmo sabendo que isso só vai me machucar, eu me deixo arrastar nesses emaranhados. Pois é, né? Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com a gente é a gente saber que está errado, né? E a gente continuar no erro. Eu não tô aqui, gente, para acusar ninguém, tá? Jamais acusaria a Érica ou qualquer outra pessoa, mas eu tô aqui para levantar para vocês as questões que podem ajudar. Quando a gente erra por inconsciência, vamos dizer, eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma bobagem, eu falei uma coisa feia para alguém, enfim, eu errei, né? E depois eu tomo consciência e falo, ai meu Deus, não precisava ter feito isso, eu não podia ter falado assim, puxa, por que eu fiz isso, né? Caiu a ficha, depois. Aí, menos mal, porque você errou por ignorância. Você errou porque você não sabia. Agora, quando você erra por uma coisa que você sabe que está errado e você faz, aí é uma permissividade. É como se você olhasse para você e você se desse a permissão de errar. E aí isso fica muito ruim para a tua vida. Porque aí é quase como você alimentar um processo muito negativo e aprisionador aqui no mundo. Karmicamente, é muito negativo você fazer uma coisa errada e você continuar no erro. Então, se você está nesse processo, comece a trabalhar a sua autocura. Comece a se trabalhar para você mudar o seu padrão de comportamento. Porque só você pode mudar aquilo que você é. Vamos ver quem está aqui. É a Leide Nalva Costa. A minha dor é pensar que deixei de tomar algumas decisões na minha vida simplesmente por conta de medo e insegurança. Então, o que eu diria sobre erros do passado, né? Porque quando a gente evolui espiritualmente, uma das grandes dores da evolução espiritual, que evoluir causa dor, né? Tenho que falar para você. A gente evoluir não é fácil, não, dói. Porque você toma consciência. É como se você, de repente, num quarto escuro, você acendesse a chama de uma vela. E depois, aquela chama daquela vela fosse aumentando e se tornasse uma lâmpada. E depois, uma grande lâmpada que ilumina tudo. O que vai acontecer nesse processo? Que se tiver uma bagunça, se tiver uma sujeira, se tiver alguma coisa em desordem nesse seu quarto, nesse processo de iluminação, de clarear a mente, clarear a consciência, você vai tomando noção do seu erro. E você vai tomando noção das suas escolhas. E aí o que não pode acontecer? Você ficar com culpa, você ficar chorando pelo passado.
Então, quando você descobrir um erro, a atitude positiva, criativa, transformadora é você agir para você limpar isso, para você arrumar isso. Nessa hora, de novo eu vou falar do Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um caminho lindo de cura, porque ele traz o auto-perdão. Você olhar para você mesmo e você se perdoar por ter tomado atitudes ruins no passado, por você ter feito escolhas que hoje você vê que não são boas. E aí você tem que entrar profundamente no Ho'oponopono. Vou pedir para a Lu colocar o link do meu e-book Ho'oponopono, o caminho do amor. Porque aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem como é que funciona o trabalho íntimo do Ho'oponopono, podem aprender nesse e-book. Esse e-book é gratuito e você pode baixar e ler com calma, fazer, é quase que um curso, tá? Então é muito bacana, muito bom, vai ajudar você no seu caminho de cura. Porque da mesma forma que nós erramos, nós temos que nos resgatar e fazer o caminho contrário do erro, que é o caminho de acertar. Queria falar para vocês que eu me comprometi a trazer para vocês dicas especiais para melhorar a sua vida. Essas dicas têm a ver com a postura, o jeito de agir, as escolhas que você vai fazer, tá? Então eu vou dar essas dicas. Fábio está me pedindo aqui, mande um beijo para a Bianca e para a Danisa, de Joinville, Santa Catarina. Um beijo para vocês, meninas. Muita luz, muito amor para vocês, muita força nesse caminho espiritual. Agora vou falar das dicas. O que eu ia sugerir agora, pessoal? Que eu sei que aí tem muitos alunos, pessoas que já estão fazendo o curso comigo, né? O curso do Ho'oponopono, tenho certeza que tem um monte de gente que já é meu aluno, que me segue, que me assiste toda terça e toda quinta-feira quando eu faço os lives. E tenho certeza também que tem vários alunos do meu curso com a Fraternidade Branca. Então vocês estão aí, estão online, vamos embora, né? E aí para vocês e para todos, minha sugestão, peguem um caderninho de notas para vocês começarem a anotar as minhas dicas, né? Dica número 1, aceite os erros. Ninguém evolui sem erros, tá? A aceitação dos erros. Tem muita gente que faz de conta que não erra. Tem muita gente que faz de conta que é perfeita, que a vida dela é boa, que está tudo certo. Isso não existe, isso é mentira, né? Como o live que eu fiz aí no domingo sobre o Dia das Mães. Eu sei que tem muita mãe sofrendo, que os filhos fazem bagunça, que os filhos desrespeitam. Tem tanta história errada, né, gente? Daí a gente vê aí o Facebook de lindas fotos do Dia das Mães, tudo maravilhoso. Isso não é real. Tem muita gente que gostaria de estar vivendo essa felicidade, que gostaria de estar vivendo um amor, que gostaria de ter uma vida boa, mas não está tendo. Isso é uma convenção social. Então você intimamente, pode ser que para as pessoas você não fale dos seus erros, ok? Guarda seus erros para você, mas para você mesmo, encare que tem erros. Encare os seus erros, aceite. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês um erro meu, publicamente. Eu sou uma pessoa que tem pressa das coisas, eu não sou muito paciente. Eu não é da minha natureza, eu não sou paciente. Então eu tenho que me treinar para que eu tenha paciência com as coisas. Eu acho que eu já vivo na quinta dimensão, então assim, né, eu fico querendo que as coisas aqui na Terra deem certo rápido, que os problemas se resolvam rapidamente, né? Eu tenho consciência, mas é difícil para mim. Então o meu erro, qual é o meu erro? É ser impaciente. Eu quero as coisas para ontem, sempre. Eu gosto de tudo resolvido. Quando tem um problema, às vezes eu fico ali, não, tem que resolver, eu quero rápido. Então, é um erro, né? Eu tenho que ser mais paciente. Eu tenho que me trabalhar nesse sentido. Mas para eu poder dar o próximo passo,
primeiro eu tenho que aceitar. Então, eu não sei qual é o seu erro, eu não sei qual é o seu problema aí, mas olhe para o seu problema, olhe. Mesmo que seja chato, mesmo que seja meio pesado, mesmo que seja meio negativo. Então, primeiro passo, aceite os erros. Agora eu vou ler mais um comentário aqui, agora da Tila Fernandes. Será que ela está por aí? Tila Fernandes? Ela diz assim: meu Deus, tanto que eu errei e erro para eu vivenciar tudo aquilo que eu estou passando. Ou será que tinha que ser assim? Para eu ser quem eu sou hoje, será que os acertos ajudam a mudar o karma? Boa pergunta, boa pergunta. Ela fala dos erros e ela fala dos acertos para mudar o karma. É assim, né? O que eu penso disso, gente? Acho que a gente não nasceu sabendo. Nós somos espíritos viajando no mundo da matéria, isso é um fato. Mas quando a gente nasce com um karma. A gente nasce com compromissos, né? Começa todos esses compromissos, que eu sempre falo aqui, na família. A família é onde a gente vive as nossas relações e essas relações são kármicas. A gente encarna junto para resolver as coisas. E ali a gente erra e ali nós temos a oportunidade de acertar. Então, quando você acerta, você muda o karma. Isso é um fato. Quando você tem uma pessoa difícil na sua casa, mas você começa a aprender a lidar com aquela pessoa e você não briga, não bate de frente, não ofende, não fica com raiva ou não deixa que a ofensa daquela pessoa machuque teu coração, você está arrumando o karma. Você está evoluindo. Olha que boa notícia. Vamos ver quem está aqui. Mércia Mel, MS, por favor, e a raiva? Qual é o antídoto? Pois é, Mércia, o antídoto para a raiva, eu acho que primeiro é aquilo que eu não tenho, né, que eu estava falando aqui. A gente tem uma certa paciência, porque a raiva, normalmente, ela vem para a gente como um ataque, não é assim? Não sei vocês que estão assistindo aí, como é que vocês sentem. Mas quando eu sinto raiva, eu não sou uma pessoa muito raivosa, né? Mas normalmente a raiva, ela vem, parece que faz assim, você, um fogo, né? Uma coisa assim que te toma e aí você vê, e quando você vê, você já respondeu. Se você já respondeu, você já gritou e aquilo, né? É uma explosão. A raiva está muito conectada a um sentimento muito explosivo. Então, para você aliviar isso, não é uma tarefa fácil, né? Mas eu acredito muito na prática constante da meditação e do Ho'oponopono, que são coisas diferentes. Meditar é um tempo de paz, de oração, de silêncio, que você precisa, que é bom para você ter todos os dias. Eu pratico meditação todos os dias há muitos anos, muitos anos. E é uma coisa que me nutre profundamente. Meditação ajuda você a aclarar os pensamentos, a acalmar os desejos e a não ser tão briguento, tá? Mas é um processo, né, gente? Não tem pílula mágica. Aliás, tem, né? Se você for num psiquiatra e você falar para ele que você está muito ansioso ou com muita raiva, ele vai te dar um ansiolítico, um remedinho, alguma coisa lá. Porém, né, você não solucionou a questão. Eu não sou contra remédio, tá? E não sou contra médico. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Mas junto com, vamos dizer, um acompanhamento da medicina, a gente tem que olhar para nós, a gente tem que olhar para a nossa conduta, a gente tem que dar força para o nosso lado espiritual. Porque quando cura o espiritual, às vezes você não precisa mais nem tomar um remédio, porque você limpou, entendeu, arrumou aquela energia. Então, meditação para você, Mércia, e oração para você e muito Ho'oponopono.
A Isaura está falando aqui. Isaura, como não cair na armadilha de estar sendo juiz interno e externo, achando que estamos sendo observador? Isaura, adoro você. Eu acho que você sempre tem um pensamento profundo das coisas. Você é uma viajante espacial, né, Isaura, aqui nesse mundo? Ave Maria, que mulher profunda. O que eu acho, Isaura, para a gente ficar na postura de observador, o que eu entendo, né? Até eu comentei, eu fiz aguardem a newsletter. Normalmente a gente manda no domingo, né, Fábio? Domingo tá a newsletter chegando aí, se você está cadastrado nos meus e-mails. Assista a newsletter, vai valer a pena. E eu falava exatamente disso que você está perguntando, né? A forma de você se colocar como observador e não como juiz. A maioria de nós é um juiz. A maioria de nós está julgando o tempo todo e errando o tempo todo, que é pior, né? Mas a forma que eu vejo de você sair da postura do juiz, de dono da verdade, aquele que sabe das coisas, que se dá o direito de criticar os outros, é você praticando o amor, né? A benevolência, a conexão espiritual. E o Ho'oponopono também traz isso, porque você começa a mergulhar fundo e ter um olhar, isso vem vindo, né? Não é que fica pronto assim, mas vem vindo em você ter um olhar mais compassivo, né? Um olhar com mais compaixão às coisas que você vê no mundo. Aí você alivia o julgamento. Não é que você deixa de julgar, você alivia. É um processo, tudo é um processo, né? Vamos ao segundo ponto. Estou falando um monte de coisas aqui, mas o segundo ponto. Liberte-se das suas próprias falhas. Não viva de lembranças negativas, desapegue-se do mal e faça como a oração do Ho'oponopono diz: deixe que isso se limpe, libere e corte. Então isso entra ao encontro de várias questões que já apareceram aqui nesse live, né? Que é a gente buscar se libertar do nosso próprio mecanismo de crítica, de peso. Vamos também nos libertar disso. A gente erra, mas depois que passa, tenta remendar, tenta arrumar, todo mundo tenta, né? Se você fez uma grande bobagem com alguém, um dia você vai tentar encontrar com aquela pessoa, sorrir para ela, pedir desculpa. Enfim, cada um de nós tem as suas histórias, né? Mas libera teu coração, libera. Libera, porque se você errou, se você fez uma coisa ruim, depois de um tempo, tentou arrumou, fez como pôde, não seja cruel com você. Se libere do sentimento de apego a tudo isso, porque é uma crueldade. A gente ficar toda vez revisitando o passado, isso é uma atitude cruel. Libere isso, pense nisso. O que eu acho que eu gosto, né, desses lives, desses vídeos que eu faço com vocês, é porque eu vou soltando um monte de pensamento, de ideia, de coisas que eu aprendi com os mestres ascensionados, da minha conexão com os mentores. E eu sei que ouvir isso, talvez eu não transforme a sua vida, mas eu tenho certeza que eu estou jogando uma sementinha e que uma coisa que você ouve vai acender a sua mente aí dentro e você vai falar, nossa, tá certo, o que ela falou tá certo. E aí talvez numa próxima conversa com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, você tenha uma atitude melhor, né? E isso vai reverberar numa atitude melhor na sua vida, que vai reverberar numa atitude melhor no inconsciente coletivo. O nosso trabalho espiritual da expansão de consciência é um trabalho de formiguinha, né? E você é a minha formiguinha, eu sou a sua formiguinha, né? Tamo aí, tamo na luz. Olha, me diz assim a Cirlândia Gomes. Fábio está me pedindo para mandar um beijo para Elia Laranja,
da Ilha da Madeira. Um beijo para você, amiga. Está acordada nesse horário? Não sei que horas são aí na Ilha da Madeira, mas deve ser tarde. Eu estou sentindo um chamado para ir para Portugal. Estou achando que vai rolar. Logo mais, provavelmente eu vou para Portugal, porque é uma conexão. Sempre eu lembro, eu penso, alguém me fala. É interessante isso, né? Como as coisas vão vindo assim para a vida da gente. Quem sabe, não é? Então, eu ia ler o texto aqui da Tília Fernandes. Ela diz assim: por vezes eu penso, meu Deus, tanto que eu errei e erro em viver aquilo que eu estou passando. Eu já li essa. Tília Fernandes eu já li. Então agora é a Cirlândia Gomes. Estou tentando sair de um relacionamento de 1 e 2 meses, onde eu já estou a cada dia mais triste, por ele aprontar demais. Acabo perdoando, mas sinto que eu estou no meu limite. Pois é, né, gente? Por que a gente se permite? Cirlândia, o que eu diria para você, meu amor? Que quanto mais você esperar para tomar uma atitude que você sente no seu coração, que é importante, que só você vai poder sentir, mais difícil fica, né? Porque a gente entra, quando a gente está se relacionando com alguém, a gente entra na energia daquela pessoa. Aquela pessoa está ali na nossa vida, mas a gente também está um pouquinho na vida da pessoa. Então a coisa vai ficando mais densa, mais densa, mais densa, porque eu estou permitindo que eu me envolva. E a egrégora da outra pessoa me chama também. Então, cuidado nas relações kármicas, porque se você dá permissão a uma coisa que você sabe que não é boa, que você sabe que é errada, ela segura você. E aí, para sair, uau, né? Haja oração, porque aí você vai sair, né? Acho que você vai sair, mas acaba saindo no sofrimento. E eu não desejo isso para você. Agora o item 3, ok? Aprenda com os erros. Cresça, evolui, mude. O erro também tem uma função positiva na sua vida. Olha que coisa legal, né? O erro tem uma função positiva na sua vida. E tem mesmo, mas quando a gente se dá o direito de aprender com ele. Você passa por uma coisa errada, mas você aprende a lição e não faz mais. Porque aí vem a consciência e vem a chance e vem a oportunidade de você fazer novas escolhas, né? Então, vamos deixar os erros, eles acontecem, deixa vir, deixa passar e deixa acabar. Porque também é por aí, deixar o erro acabar. Mais um. Autocrítica é fundamental, mas crítica demais só atrapalha. E isso no assunto erro é uma coisa muito importante, porque tem muitas pessoas que se deixam dominar pela autocrítica. As pessoas acabam sendo muito cruéis com elas mesmas e aí elas ficam presas e a vida não anda. Então, você sabe que você errou, amado, amada, se perdoe, comece a cura interior. Você errou porque você era burro, não sabia. Burrice tem perdão. O que não tem perdão é preguiça, má vontade, sabe? Você continuar numa coisa errada, sabendo que aquilo é errado, aí é complicado. Fábio está me dando para ler agora a Daniela Gomes. MS, boa noite. Me condeno por ter trabalhado 16 anos numa empresa onde nunca fui valorizada, até quando pedi para sair. Fico falando para mim mesma como me dediquei tantos anos nesse lugar e até hoje estou depressiva. Quero apagar isso da minha vida. Nossa, Daniela, olha que interessante. Eu estava falando exatamente sobre isso quando o Fábio me deu esse teu tema. Nada é por acaso, com certeza, nada é por acaso, porque a gente tem que observar as nossas atitudes,
né? Agora, se você ficou 16 anos nessa empresa, se você se doou, se fez o seu melhor e que nunca foi valorizada e agora você conseguiu sair, de repente, amada, você estava cumprindo um karma, menos para você, menos crítica. Às vezes a gente passa por uma situação e a gente passa por ela porque a gente tem que passar, a gente tem que devolver alguma coisa para alguém, sabe? Tá tudo certo, o universo não tem erro. Quando olho para o meu passado, eu penso que eu fiquei 12 anos casada com um cara que era uma pessoa muito difícil, uma pessoa cheia de críticas, cheia de erros e um cara mal educado que gostava de gritar, de, sabe, ter aquele chilique todo. Foi um trauma para mim. Mas eu tinha um karma para acertar com aquela pessoa. Acertei o karma, venceu, virei a página e a vida mudou. Então, às vezes, uma coisa difícil, complicada, ela vem para a nossa vida e a gente fala, nossa, como que eu perdi 12 anos, no meu caso, casada com aquela pessoa? Porque fazia parte, era o meu processo de evolução. Talvez eu tivesse que ter estado com ele para ajudar de alguma forma, para devolver alguma coisa que eu tirei dele em algum momento, em alguma vida passada, né? Então, libera, saia da crítica. Mais uma pessoa, olha como rende esse negócio de erro, né? Como rende. O tema danado para render, né, gente? Aqui, a Isabel De Vicari diz, MS, quando sei que a relação acabou, pois existe amor, mas com o Ho'oponopono sinto ele cada vez mais distante. Te amo, MS. Obrigada, querida. Bom, eu sinto muito por isso, mas o que o faz o Ho'oponopono é clarear certas situações, né? Às vezes a gente está tão viciado em algumas pessoas, em alguns relacionamentos, que a gente entende como amor aquilo que não é amor, né? A gente entende como uma conexão aquilo que não é tão real. Então entregue isso para Deus, entregue para a divindade, entregue para o espiritual e continue o seu caminho de uma forma que você se sinta mais feliz e mais valorizada, né? Porque é importante também a gente procurar a nossa luz, o nosso caminho. Estamos quase terminando aqui. Eu queria falar para vocês de mais um ponto importante. Comemore os seus acertos, vitórias e conquistas. Aceite ser feliz, aceite a sua luz e cada vez mais a vida trará coisas boas para você. Força positiva. Até o Fredinho levantou, olha meu fofo aqui, gente. Levantou quando eu falei de comemorar e de aceitar as coisas positivas. Porque é assim mesmo, né? Eu vejo muita gente bacana, muita gente que não reconhece a sua luz, que não reconhece o seu poder, que não reconhece a sua força, que trabalha, mas tem uma coisa assim esquisita de falsa modéstia. E isso não é bom. Não é bom você ter uma falsa modéstia. Não é bom você não reconhecer que você tem um talento. Se você tem um talento, se você tem uma força, se você tem uma luz, se você tem uma beleza, uma coisa que é sua, se você faz bem um trabalho, reconheça que você faz. Às vezes eu levo uma comida, né? Eu tenho postado umas coisas de comida aí, tanto na minha página do Facebook, no Instagram, tenho postado porque eu fiz uma mudança na alimentação, eu tirei o trigo, pus outras coisas, enfim. Eu estou num processo de aprendizado aí da coisa de uma alimentação mais saudável. E aí eu andei colocando uns posts sobre isso e levo lá no meu trabalho, levei para a Glaucia, levei para o pessoal, uma comidinha que eu fiz uma torta de arroz, né? Fiz aqui em casa, eu já faço isso, já tem um tempo e falei, bom, vou fazer. E aí o pessoal gostou muito, e aí, ai, que delícia, tá muito bom, tá muito bom. Eu falo, eu sei, eu cozinho muito bem, né? Sabe assim, quando você reconhece que você tem um talento. Se você tem um talento, se você tem uma virtude, uma coisa boa, você tem que olhar para aquilo também.
Porque se a gente não reconhece as nossas coisas boas, a nossa luz, a nossa beleza, uma habilidade que você tem, você fica vibrando em falso, numa coisa assim, de uma modéstia. Ah, eu cozinho bem. Não, eu cozinho bem. Sabe assim? Eu gosto de cozinhar, eu faço por prazer. Isso não é uma coisa sem humildade, né? Eu não estou falando com arrogância. Eu cozinho bem, mas ai que delícia, você também cozinha bem? Vamos trocar umas receitas? É um pouco assim, sabe a vida? Eu gosto de cozinhar, mas se você gosta, você também tem coisa para me oferecer. Então a gente assumir a nossa luz, assumir o nosso bem, assumir as coisas boas que a gente tem. Porque se a gente não assumir, como é que vai ser? Como é que é a vida sem você assumir? Tem mais um item, né, que está relacionado ao anterior, que eu digo assim: autorreconhecimento vem antes do reconhecimento público, que é esse exemplo que eu dei sobre a comida. Eu gosto de cozinhar. Então, antes até de eu oferecer uma comida para alguém, alguém dizer: ai, que delícia que tá isso que eu estou fazendo, que você fez, né? Você tem que experimentar aquela comida e falar: olha, caprichei, foi bom, deu certo, ficou gostoso. Mas é você ali naquele contato, entende? É uma coisa sua, é você olhando o seu valor, você vibrando no seu corpo de luz, você conectado com a sua luz. Porque senão a gente fica o tempo inteiro conectado com os erros. Então os acertos, ainda que sejam poucos, caso a gente não tenha muito acerto para falar, né? Ainda que seja uma pouca coisa, faça elogios para você. Veja as coisas boas que você tem. Porque se você não vê as coisas boas que você tem, você não vibra nessa energia. E aí a gente fica preso à densidade e ao erro. Na próxima terça-feira eu vou falar 4 toques para a ativação do eu crístico. Então eu vou falar dessa luz, dessa força que a gente tem dentro de nós e que ela precisa ser ativada. A energia dentro de nós, ela tem que ser ativada. Eu estou retomando um tema, falando sobre conexão espiritual, falando sobre os mentores, vou falar também sobre a fraternidade branca, tá? Então são 4 toques para a ativação do eu crístico, da sua luz, dia 23 de maio, 8h30 da noite, e eu aguardo você aqui na minha página do Facebook e no canal do YouTube. Acho que eu vou fazer assim, ó, Fábio, estou pensando aqui, eu vou pegar esses itens e eu vou fazer um post, vou arrumar uma foto aqui e vou fazer um post sobre as dicas que eu dei sobre erros e acertos. Como você se conduzir na luz, que foi o tema desse live de hoje. Assim, você que está me assistindo aí, você vai poder se envolver, vai poder ler, vai poder copiar, vai poder guardar no seu caderninho mais esse toque que eu estou te dando. Queridos, um beijo para vocês, um final de semana ótimo. Fredinho que está aqui do meu lado, olha que grandão, que lindo que ele é. Ele vai se despedir aqui de vocês, ele ficou o tempo todo aqui comigo, meu gatão, e eu desejo muita luz para vocês, muita luz para o nosso país, que a gente consiga superar todas as nossas dificuldades juntos. Namastê.